Boa noite a todos. Vamos esperar alguns segundos para iniciarmos a nossa live. Como vocês já sabem, de costume, todos os domingos às 19h30 nós realizamos a nossa palestra doutrinária através das redes sociais. Boa noite, Aline. Devido a esse processo, como vocês já sabem, da pandemia, desde março do ano passado, que nós, de certa forma, deixamos de exercer as nossas atividades presenciais como forma de cuidado para com todos, né? Essa questão sanitária em decorrência da gravidade da pandemia, e desde lá que estamos realizando as nossas lives, tanto nas quintas-feiras às 19h30 com as reuniões de estudo e aos domingos, boa noite, Lenice, e aos domingos com as reuniões doutrinárias. Todas as duas reuniões estão ocorrendo às 19h30. No nosso formato presencial, as reuniões aos domingos elas acontecem às 16h30. Então, nesse momento, já vamos rogar, né, como sempre fazemos, como é de costume, e sempre reitero aqui que isso não é uma ritualística. Boa noite, nosso irmão Luiz Cláudio. Não é uma ritualística, mas sim, sempre nós recorremos à espiritualidade para iniciarmos qualquer que seja o trabalho de ordem espiritual que está ligado à nossa casa espírita, o Caminho da Luz. E nesse momento nós rogamos a espiritualidade amiga que assiste a nossa casa, em nome do nosso querido Henrique Salazar, que possa abençoar todos vocês que estão na comodidade e no conforto dos seus lares, mas que juntos estamos ligados por pensamento como uma teia magnética, que todos nós possamos ser beneficiados nesse momento. Aqueles que estão também hospitalizados, que estão sob os cuidados da nossa casa de oração e trabalho, aos cuidados de nossas preces, em particular a toda essa localidade aqui, a qual faço parte, a toda a nossa cidade, que todos possam ser beneficiados e que possamos ter uma noite de reflexões na santa e bendita paz, em nome de nosso Senhor Jesus, que é o nosso guia e modelo, e sobre a égide do nosso querido Henrique Salazar, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, porque nesses momentos nós ficamos à mercê das tecnologias, ou da tecnologia da internet. Boa noite a nossa irmã Claudeci, a nossa irmã Inês, Analice, sejam bem-vindas. Então, hoje nós vamos tentar refletir um pouco sobre uma emoção que é característica e natural do ser humano, que é a raiva. Então, nós buscamos subsídios na obra Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Isso é uma das... Boa noite, Mário. Obrigado. Boa noite, Janete. Um abraço para vocês. Esse livro faz parte, né, da série psicológica de Joana de Ângeles, que começa com o Homem Integral e chega até o livro A Psicologia da Gratidão. Então nós vamos fazer algumas reflexões acerca, né, desse tema, fazendo ponte com a psicanálise, com a psicologia, sobre
as luzes, né, inconfundíveis da doutrina espírita. E aqui ele fala, esse livro sobre conflitos existenciais, tem vários temas que vai traçar da preguiça, da raiva, do medo, do ressentimento, da culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobias, coragem, amor, morte. São temas que ela traz para esse livro, e também nós pensamos também nesse livro aqui, Os 7 Pecados Capitais à Luz da Psicanálise, do psicólogo William César Castilho, editora Vozes. Ele nos traz uma visão da psicanálise e das psicanálises, né, a respeito dos 7 pecados capitais, e entre ele entra aqui a ira. Então, começando pela dissertação de Joana de Ângeles, ela fala, o tema é raiva e primarismo. Ela diz assim, ela começa assim, interessante. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido. Nosso ego, que está no centro da consciência, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Veja bem, ela diz que toda vez que o nosso ego sente-se ferido, nós liberamos esse abominável adversário. É importante que a gente possa compreender um pouco essa questão do ego, né? Joana de Ângeles, ela vai, dentro de uma análise da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, ela vai tentar nos explicar, a partir da perspectiva da psicologia profunda, essas duas instâncias que fazem parte da nossa personalidade. Mário está dizendo, excelente tema, medicina oriental pura, né? A medicina oriental chinesa, né, trata muito bem das questões das emoções, né? E as implicações que elas trazem, né, Mário, no processo de somatização do nosso corpo. Porque se nós não soubermos lidar com as emoções, porque todos somos seres de emoções, se nós ficarmos escravizados pelas emoções, pelo desequilíbrio emocional, essas mesmas emoções, elas vão, se a gente não sabe digerir, não sabe lidar com elas, elas vão somatizar, né, no nosso corpo, e trazendo para nós alguns problemas de lesões dos órgãos, ou outras questões de transtornos psíquicos, psicológicos e mentais. Então o ego ele está no centro da consciência, mas ele não é tudo, né? Existe algo muito maior do que o ego, que Joana de Ângeles vai dizer, ela vai utilizar de uma palavra inglesa que se chama self. Numa tradução para o português seria o si mesmo, ou a totalidade da psique. Numa linguagem profundamente espírita, o self seria o nosso inconsciente, o nosso espírito, onde estão contidas todas as nossas informações, desde a nossa infância, informações que estão guardadas inconscientemente, até as grandes informações de vivências em épocas passadas dos nossos processos reencarnacionistas ou reencarnatórios. Então, o self seria a totalidade, o que engloba o ego. Então, as pessoas acham que, muitas vezes, o ego ele é detentor de toda a sabedoria. Numa metáfora que eu sempre gosto de trazer aqui, Carl Gustav Jung dizia assim, que o nosso ego seria semelhante a uma rolha que é jogada no oceano. E o oceano seria, então, o nosso self, o nosso inconsciente, onde estão todas as informações do passado e todas as nossas possibilidades de um futuro. Então, quando nós adoecemos desse ego, quando entramos no processo de egoísmo, egocentrismo, com certeza nós enveredamos para muitas
para muitas complicações psíquicas, para muitos transtornos psicológicos mentais. Daí dizer que a gente se afasta da nossa essência, do nosso espírito, porque existe na psicologia junguiana, fala que existe um eixo, ego-self. O ego precisa sempre, o nosso ego precisa sempre estar em diálogo com o nosso self, com nossa intimidade mais profunda. Quando nós deixamos de dialogar, quando nós nos afastamos daquilo que os espíritos falam, das leis de Deus que estão escritas na consciência, então de alguma forma a gente vai adoecer. Adoecendo do corpo e adoecendo da alma. Então, como ela fala, quando o nosso ego é ferido, então nós liberamos esse abominável monstro que se chama raiva. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. A raiva ela instala-se de forma rápida, né? Quando nós somos feridos muitas vezes na questão do nosso ego, da nossa vaidade. E essa raiva ela se volta, né, através desses golpes violentos. E a gente utiliza muitas vezes da injúria contra as pessoas que nos ferem e de uma certa agressividade verbal, quando não se torna uma agressividade física. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade, os animais têm raiva, né? Mas nós temos algo diferente, que é vontade, que é raciocínio, que é afeto, que é livre-arbítrio. Portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem. A raiva ela é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão. Ela toma conta da nossa razão e perturba o equilíbrio da nossa mente, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance, a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Veja, a raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol. E agora ela está entrando pelo viés da biologia. O que a raiva traz para o nosso organismo? Então, as pessoas pensam, a raiva é só psíquica, é só emocional, então eu tenho raiva e passa. Como falei, é natural termos raiva. Boa noite, Maria José. Boa noite, meu irmão Claudivan. Feliz aniversário no tempo para você, viu? Boa noite, Norma. Boa noite, Dona Maria. Feliz aniversário mesmo. Um grande abraço aqui do seu amigo e irmão na doutrina espírita. Hoje ele está mais velhinho no corpo e mais experiente no espírito. Então, Joana de Ângeles entra aqui numa questão do olhar da biologia, da influência dessa raiva no nosso corpo. O que ela traz? A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol. São neurohormônios, né, que são lançados no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência aquele indivíduo que todo dia é tomado por raiva. A raiva é natural, mas todo dia a pessoa tem raiva, todo dia a pessoa alimenta a raiva. É algo que a gente precisa analisar, né? Se realmente está fugindo do nosso controle. Então, repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias. Olha, veja só. O endurecimento das nossas artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Então, o endurecimento das artérias é uma coisa muito séria, né? Porque aí a gente vai desenvolver sérios problemas cardiovasculares. A raiva afeta o fígado, né?
como na medicina tradicional chinesa, e afeta os tendões e articulações. Tá vendo? Fazendo essa ponte aqui, as doenças humanas chamadas pelos homens de artroses, artrites reumáticas. Quando a gente vai analisar a simbologia de cada doença, né? E aí também a gente tem que levar em conta a questão do nosso karma, porque tem algumas doenças que são predisposições espirituais, que são karmáticas, como a gente sabe, tem a sua origem no nosso passado, numa reencarnação passada, e tem as doenças que têm uma predisposição orgânica, ou melhor dizendo, uma predisposição psíquica, porque nós a provocamos de alguma forma. Então, algumas vezes as pessoas que desenvolvem alguns problemas nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, geralmente são pessoas que têm uma personalidade muito rígida. Não são pessoas que não abrem mão, são pessoas muito severas com ela e com os outros. Isso termina somatizando, isso termina escoando para o corpo. Então, nesse livro, Os Sete Pecados Capitais, à luz da psicanálise, ele diz assim: o corpo irado produz doenças psicossomáticas. São doenças psicossomáticas. A gente escuta muito isso hoje, né? Nos meios de comunicação, nos livros de autoajuda, nos livros de psicologia, nas redes sociais. São doenças onde a base dela é uma emoção que não foi digerida, uma emoção reprimida. Tudo aquilo que a gente reprime volta de alguma forma. Volta, como se fala em psicanálise, em psicologia, ele volta através de um sintoma. Um sintoma seja no corpo ou um sintoma psíquico. Então vejam só, o corpo irado produz doenças psicossomáticas, como gastrite, úlcera estomacal, insônia, fibromialgia, herpes e tiques nervosos, processos alérgicos, sudorese, dificuldades respiratórias e cardiopatias. Veja quanta coisa a raiva acumulada, não digerida, pode ocasionar ao nosso corpo. Aí depois a gente está culpando, eu sou assim porque Deus quer, assim porque eu mereço, porque faz parte da minha história, do meu passado. Nem sempre a gente, às vezes, projeta as nossas doenças no nosso passado, quando na realidade tem muitas delas que são ocasionadas nessa própria existência. Cardiopatias, enxaquecas e quadro de depressão. Em várias patologias sexuais, frequentemente encontramos as formas de ira resistente ou recalcada que se transforma em ódio erotizado. Veja só, quantas patologias a raiva ela não traz para nós no nosso dia a dia. A raiva inditosa, voltando para Joana de Ângeles, fibromialgia é da raiva também, como falou o nosso irmão aqui nos Sete Pecados Capitais à luz da psicanálise. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciadas na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Quando nós procuramos analisar dentro de uma perspectiva da psicanálise, muitos dos psicanalistas, tanto os freudianos como os pós-freudianos, vão dizer que a base de muitos conflitos nossos, traumas, estão ligados à nossa infância. Pais que foram extremamente castradores, severos, reprimiram demais a infância dos seus filhos,
obrigaram a assumir posturas severas, crianças que foram muito agredidas do ponto de vista tanto físico quanto psicológico, que não viveram uma infância saudável. E aí os psicanalistas, os analistas junguianos, eles vão dizer que muitos desses traumas, eles se constituem lá na infância. Por isso que essa relação, né, de mãe, de criança, de mãe e bebê é muito importante. Essa relação do pai com os filhos, essa relação da família, do meio ambiente familiar, ela é tão responsável, ela é tão importante para a constituição da personalidade do indivíduo. Então, a psicanálise vai dizer que muitos dos nossos traumas, muitos dos nossos conflitos, dos nossos recalques, estão lá na infância. E esses mesmos conflitos, esses recalques, e esses complexos, como fala Jung, os complexos paternos e maternos negativos, eles vão dirigir a nossa personalidade, o nosso psiquismo, de forma inconsciente, sem que a gente se aperceba disso. E a todos os momentos há essa influência, né, dessas questões. As raivas, as pequenas raivas que foram acumuladas durante a infância, durante a nossa vida, a gente vai acumulando. A gente não consegue trabalhar isso, a gente não consegue digerir. E também a gente tem dificuldade de dizer para o outro que foi magoado. Porque a gente pensa que também vai magoar o outro, mas primeiramente o outro nos magoou. E é importante que o outro possa ter essa consciência de que o que ele falou nos feriu. E a gente vai guardando aos poucos, guardando, quando em determinado momento isso volta. E a gente estoura e diz assim, fulano era tão calmo, mas fulano, ele trazia uma persona, ele alimentava uma persona de uma pessoa calma, mas na realidade dentro dele havia um vulcão em erupção. A nossa irmã Janete está dizendo, meu amigo, tenho quase todos esses sintomas, mas não vivo tendo raiva, acho que sei coisas do passado. E isso mesmo, coisas do passado que Joana de Ângeles vai trazer aqui, né, de forma muito interessante, já quando ela diz raiva e transtorno emocional. A raiva tem duas vertentes de procedência. A primeira, mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito. Porque assim, nós sempre estamos falando isso de existências pregressas, porque nós espíritas, acima de tudo, somos reencarnacionistas. Nós defendemos a reencarnação, nós estudamos a reencarnação e temos a consciência que a reencarnação é um patrimônio da humanidade. Desde que se começou a ter os primeiros registros dos nossos antepassados aqui, há milhares e milhares de anos atrás, que começou o processo de um psiquismo mais melhorado, de um princípio inteligente mais modificado, mergulhando na carne, num processo de ida e vindas, de reencarnações e desencarnações. Então, nós somos extremamente, assumidamente reencarnacionistas. Não tem como ser espírita sem acreditar, não é acreditar de forma cega, mas acreditar de uma forma racional, e um racional estabelecido através de estudos, de comprovações, tanto no laboratório da Casa Espírita, como e da sua literatura, que é uma literatura vasta, quanto no estudo da própria ciência, né? Quando neurologistas do mundo inteiro, psicólogos, psiquiatras, estudaram e vêm estudando, né? Como o indiano Banerjee, né? Já desencarnado, como o norte-americano Ian Stevenson, né? Que estudou diversos casos em que as crianças traziam as lembranças, né, de existências passadas
Aqui nós tivemos um grande pesquisador, o Hernani Guimarães de Andrade, o nosso saudoso Hernani Guimarães, espírita, parapsicólogo, uma das grandes sumidades no campo científico na doutrina espírita, que trouxe também vários casos que sugeriam reencarnação aqui no Brasil. Então não tem como negar, se não existe, como a nossa irmã Janete diz, eu apresento esses sintomas, mas não alimento raiva. Então, se não tem uma causa aparente aqui, se nós não conseguimos encontrar as causas conscientes ou inconscientes através de uma boa terapia, nós precisamente começamos a refletir a constituição desses nossos sintomas com uma causa em um passado que não seja esse passado aqui, dessa existência atual. Então Joana diz assim, a raiva tem duas vertentes de procedência. A primeira mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, quando mais soberbo e primário. Quando nós mais soberbos e mais primários, a cada reencarnação, com certeza vamos melhorando um pouquinho, é um tijolinho a cada reencarnação. Não acredito que da reencarnação para essa nós não tenhamos melhorado de alguma forma. Acredito que sim. Se não for tanto moralmente, mas um pouco mais de intelectualidade nós estamos adquirindo. Mais soberbos e primários, impôs-se onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios. Veja só, quando éramos soberbos e primários, nós desenvolvíamos sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, aos direitos dos outros, sempre desconsiderados, sempre desconsiderando os outros, sempre oprimindo, sempre utilizando a força, né? E a segunda de procedência atual. A segunda, a causa dessas raivas incontidas, desse desequilíbrio emocional, tem uma existência presente quando fatores temperamentais, educacionais, nosso temperamento, a nossa educação, que nós sofremos e que nós interagimos com ela, porque não é apenas o ambiente influencia, a gente influencia no ambiente. Quando eu trago um ambiente, eu digo que é constituição familiar. Quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos, a questão da economia, né, que perpassa por todos nós brasileiros, nós somos especialistas em crises econômicas, porque desde que eu reencarnei aqui, nessa existência, que eu me deparo com crise econômica. Quando não é uma crise verdadeira, é uma crise criada. E o Brasil ele é fantástico nisso, né? Socioeconômicos empurraram-no à situação penosa geradora de conflitos. Então, essa experiência dessa nossa existência presente, desde a infância, com essas influências de temperamento, as influências socio-históricas, comportamentais, econômicas e ambientais, favoreceram muitos dos nossos conflitos que atuam na nossa psique atual e faz com que as pessoas procurem os consultórios de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise, os consultórios dos terapeutas holísticos, a medicina tradicional chinesa e tantas outras especialidades para dar conta dos sintomas, porque tudo isso é sintoma. Tudo isso reflete algo que está dentro e que vem para o nosso exterior, com a necessidade de uma ressignificação, com a necessidade de entendermos isso, para que isso deixe de virar um sintoma, ou para que a gente possa, de certa forma, conviver com isso sem se lamentar tanto. Feliz aquele que está resgatando e não acumulando. É isso mesmo, Claudeci.
Bel, qual a medicação para Cearácea? Qual o Divan falou? Bel, ela toma muito aqueles comprimidos de alcachofra, né? Muitas vezes para equilibrar essa questão do fígado, né? E a raiva, ela, como falou, muito bem falado o nosso irmão Mário, ela afeta o fígado e seus órgãos que estão próximos, né? Quantas pessoas hoje não se operam, não só de um desequilíbrio alimentar, de uma falta de educação alimentar, porque a gente ingere muitas gorduras, e numa postagem hoje que eu vi do nosso irmão Mário, há muito tempo eu venho refletindo sobre o açúcar. O açúcar é uma droga tão potente quanto o álcool, quanto a cocaína. A gente acha que o açúcar não é uma droga, mas o açúcar é uma droga que causa dependência e que faz com que a gente adoeça, né? Do pâncreas, nos tornando muitas vezes pré-diabéticos, diabéticos. Então veja, todas essas questões aí que nos empurram dessa nossa existência passada e da presente, para que a gente possa desenvolver essas questões. No primeiro caso, existe um conflito ancestral, algo que não foi resolvido, algo que quando nós desencarnamos levamos para o outro lado, e aí vem a nossa ampliação de consciência e a gente entra num processo que se chama culpa. A culpa, ela aprisiona. É importante que a gente não fique aprisionada na culpa. É importante que a gente saia desse processo de nos culpabilizarmos e entrarmos numa coisa que a gente chama de reparação. Primeiro, o arrependimento, arrepender, como dizia Paulo de Tarso, arrepender-se, não ficar preso à culpa e depois entrar num processo de transformar isso. Então, no primeiro caso, existe um conflito ancestral, que se encontra íncito como culpa. E quantas vezes a gente traz, e quantos de nós trazemos culpa? No processo neurótico, culpamos por qualquer besteira, às vezes nós nos tornamos culpados, ou nos culpamos, nos culpabilizamos. Então, às vezes é uma culpa consciente e às vezes é aquela culpa inconsciente, que faz com que o indivíduo desencadeie um processo depressivo, que a causa da depressão não vai se encontrar nessa existência. Por mais que a gente analise, por mais que se faça uma anamnese do indivíduo, a sua história de vida, a sua infância, a sua adolescência, o seu processo de desenvolvimento humano, nós não vamos encontrar talvez uma explicação, né, ou interpretações para que o indivíduo possa carregar tanta culpa e desembocar num processo depressivo. Essa culpa é de algo que foi exercido, né, que foi exercido em uma experiência transata, em uma experiência passada. E se transforma, essa culpa se transforma nesse sintoma que a gente carrega e que vem desembocar nessa questão que ela traz da raiva, da ira, o indivíduo irado, o indivíduo que muda, é uma mudança de humor constante. Ele está bem, sorrindo, de repente ele muda de uma forma de 360 graus. Ele está rindo, está aqui de boa com você, como dizem os jovens, ele está de boa, tranquilo, e de repente ele muda, explode, vira um vulcão e sai de baixo, sai de perto, porque vai sobrar estilhaços para quem estiver perto dele. Então, são essas questões que nós trazemos do passado como forma de culpa, armando-nos. E a gente se arma para constante alerta e mecanismo de autodefesa. Então, a gente se arma, né, como uma defesa mesmo, as garras do Wolverine, né? Como se a gente tivesse aquelas garras do gato, ou as garras do Wolverine, para a gente ir num processo de autodefesa. O inconsciente impõe-lhe a tese falsa de que o mundo lhe é hostil. Quantas vezes a gente escuta uma pessoa dizer assim, eu queria tanto me mudar de Goiânia. Eu estou falando de Goiânia porque eu moro aqui em Goiânia.
Aqui as pessoas pensam de forma tão medíocre. Aqui as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros. Aqui existe tanta fofoca. Então, o que eu queria mudar. Então, a gente vem com essa coisa de... Boa noite, Anália. A gente vem com essa coisa... O mundo é hostil. O mundo lhe é hostil e as pessoas encontram-se equipadas de valores para submetê-las ao seu talante. No segundo caso, origina-se uma especial disposição para a instalação do conflito de insegurança psicológica que desencadeia a raiva. Então, na base de Joana de Ângeles vai falar que é a causa atual, na base dessa raiva incontida, dessa raiva que nos toma todos os dias, há uma coisa que se chama insegurança. Algo que nos remete a uma insegurança que talvez remonte a nossa relação, a relação que nós tivemos com o ambiente familiar, a relação de mãe e bebê. Como foi essa relação? Como foi a constituição da minha subjetividade, da minha personalidade? Como foi que perpassou isso diante de uma relação com o meu ambiente familiar? Meus pais me criaram, me educaram de uma forma para que eu possa desenvolver a autonomia ou para que eu pudesse ser um indivíduo extremamente dependente. É aquela criança que não pode botar os pés no chão, tem que estar de sandália, tem que estar de calça comprida, de camisa de manga comprida. Ai, cuidado com a friagem, cuidado com o chão, vai pegar a lombriga, vai pegar um verme, a friagem vai adoecer, não pode tomar um banho frio, não pode tomar um banho de piscina, não pode tomar um sol a mais, não pode sair na rua porque aí vem para brincar ali, você tá olhando seus filhos, lógico, você não vai deixar a mercê. Não pode participar de nada na escola, não pode interagir com os amigos. E aí nós criamos filhos inseguros, filhos totalmente independentes. E como a gente não sabe lidar com essa insegurança, a gente é tomado pela raiva. E a gente começa a ter raiva do mundo, a gente começa a ter raiva das pessoas, a gente começa a ter raiva da gente mesmo. Por que nós somos tão inseguros? Por que nós somos tão medrosos? Então, Joana de Ângeles, ela é muito profunda nisso, quando traz essa coisa, na base da raiva está a insegurança. E quando a gente vem para a terapia para a raiva, que ela traz, assim, as causas, as consequências, e ela traz uma proposta. Não é uma proposta de autoajuda, e não é uma proposta como se liga e desliga um botão. Ah, a partir de hoje eu vou lidar com isso. Porque isso é algo que está constituído na nossa personalidade. Não é algo que a gente vai simplesmente dizer, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa mais tranquila. É importante que a gente comece a exercitar isso. Mas não necessariamente isso vai acontecer da noite para o dia. É um exercício, é um processo. É para a vida toda. Até para desencarnar também, porque esses sentimentos, essas emoções nós vamos carregar conosco, né? Todo o nosso patrimônio. Chegou do outro lado, vai estar tudo bem, eu vou ser agora um santo, eu vou agora ser uma pessoa resolvida, uma pessoa integrada, nada disso. Nós vamos carregar os nossos anjos e os nossos demônios também. E nesse processo de vida, a gente vai trabalhando isso aos poucos, através do buril, que muitas vezes é a dor, as decepções, a tomada de consciência, a ampliação de consciência através das leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, numa consciência mais profunda. E através dessas aproximações, nós vamos crescendo. Mas assim, Joana de Ângeles, ela diz assim, o ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto moral passo a passo. Veja só, passo a passo, como falávamos, vamos colocando um tijolinho. Passo a passo, sem saltos de largas conquistas. Não tem saltos. A natureza, os espíritos falam, a natureza não dá saltos. Não existe isso. E nós estamos vendo esse processo pandêmico hoje, que é um vírus que faz parte da natureza
E nós precisamos de muita paciência, porque também, se vem da natureza, a gente precisa entender a mensagem da natureza para conseguir integrar essa mensagem desse vírus e aprender a conviver com ele, porque também existem outros que nos perpassam, que nos rodeiam. Então não é da noite por dia que a gente vai dizer, estamos dando conta desse vírus. Ele ainda tem uma importância, ainda nas reflexões de nossas vidas. Então, superada uma etapa do processo antropossócio-psicológico, veja que coisa profunda, parece um palavrão, do nosso processo cultural, psicológico e sociológico, ela quer dizer. Nosso processo antropológico é a cultura, o nosso processo sociológico é a nossa vivência em sociedade, e o nosso processo psicológico é o amadurecimento do nosso espírito, do nosso psíquico, da nossa psique. Surge outra igualmente desafiadora, né? Superada cada etapa de nossas vidas, surge outra etapa que nos desafia. A nossa vida é assim. Que a experiência adquirida anteriormente lhe faculta superar. Cada desafio superado nos vem um outro desafio que a gente vai, com a nossa experiência de cada superação, a gente vai conseguindo dar conta desses outros que chegam. Algumas vezes é natural que se equivoque a fim de reiniciar o mecanismo de auto-iluminativo sem qualquer trauma ou desconforto, desde que a meta é o bem-estar, a conquista da harmonia. Algumas vezes é natural a gente se equivocar. Nós não somos, porque fulano não chora, fulano não sente raiva, a gente sente. Nós somos tocados por essas emoções. E aí eu estava pensando esses dias a respeito de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito pertinente. Se todos nós vamos, para crescer, para evoluir, a gente vai ter que passar pela fieira do mal. Será que todos nós vamos ter que experimentar o mal em si? Porque aqui está dizendo que é natural que a gente possa se equivocar em algum momento. E a gente precisa, em alguns momentos, se oportunizar para se equivocar. Se equivocar porque a gente não queria errar, a gente queria acertar, mas a gente se equivocou. E se a gente errou, a gente vai aprimorar o passo. O importante não é repetir o comportamento, nem tampouco se culpabilizar. Eu sou culpado, me sinto culpado, eu errei. Não, assumir o que errou e levanta a cabeça. Então, será que a gente vai ter... Será que para a gente crescer, todos nós vamos ter que sofrer o mal? O mal, como nós já sabemos pela doutrina espírita, o mal é a ignorância. O mal não foi criado por Deus. O mal é uma ignorância e é algo ilusório, como diz os espíritos. O mal é a ausência do bem. Quando o bem for preponderante, o mal deixa de existir. E o mal não é uma personificação de uma figura mitológica, como as pessoas pensam, né? O demônio, o Lúcifer, o capeta, que as pessoas dizem. Essa é a personificação. Simbolicamente, a gente pode até refletir nisso, é um símbolo. Mas o mal não é de uma natureza divina, nem uma criação de uma figura, de um anjo decaído. O mal é a ausência do bem. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Todos nós temos que sermos maus, sofrermos o mal para chegarmos um dia ao bem. Os espíritos dizem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, né? Nós não precisamos, para crescer, passarmos pela fieira do mal, sofrer o mal. Mas se é ignorância. Então a ignorância muitas vezes leva aos equívocos. E a gente precisa entender e precisa aceitar esses equívocos. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal. Acontecer a raiva é uma emoção natural. Eu tive raiva de alguma coisa. Tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Aí eu sou tomado pela raiva e aí eu começo a quebrar tudo. Começo a quebrar. Pega o celular, joga, quebra a televisão.
Então a gente precisa ficar mais esperto, né? Porque se a gente com raiva joga o celular, é prejuízo. Depois a gente vai ter que comprar o outro, gastar dinheiro. Em vez de a gente jogar muitas vezes o celular, vamos pegar um copo de descartável, de plástico, né? Vamos jogar na parede, a gente não vai ter prejuízo com isso. Talvez sejam algumas possibilidades, algumas dicas que a gente pode ter nesse momento, né? De não quebrar as coisas, de não se autoagredir também, né? As pessoas, às vezes, num processo de raiva, quando não é uma heteroagressividade, é uma autoagressividade com relação a si mesmo. Começa a se cortar, começa a se maltratar o próprio corpo, mutilar o próprio corpo, né? Então, é importante que a gente possa ter raiva, mas a gente não pode ser dominada pela raiva. Então ela traz aqui algumas propostas, veja, o hábito que deve ser cultivado de considerar-se pessoa portadora de virtudes e deficiências plausíveis de corrigendas. Nós temos virtudes e temos deficiências naturais. Nós somos indivíduos em processo de crescimento. Ninguém aqui é resolvido. Só quem era resolvido, plenamente integral, era e é Jesus. Porque o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra, como diz os Espíritos, na pergunta 625, foi Jesus. A maioria de nós somos, a maioria da humanidade, numa linguagem freudiana, psicanalítica, a maioria de nós somos indivíduos neuróticos, não resolvidos. Um percentual é perverso e outro é psicótico, esquizofrênico. Mas, no geral, todo mundo junto, nós não somos pessoas resolvidas na totalidade. Nós estamos em processo de crescimento. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Até os grandes vultos, Buda, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, todos esses indivíduos que aqui tiveram, Francisco de Assis, eles estavam em processo e ainda estão em processo de crescimento. Então, plausíveis de corrigenda, estando sujeitos a variações de humor e de comportamento, suscetíveis de contrariedades, distonias que predispõem muitas vezes a certos comportamentos invigilantes. Então, tem alguns dias que nós não estamos com humor muito bacana, é natural. O importante é não ficar nessa fossa o dia todo, né? Amarrei meu bode e deixo o bode amarrado o dia todo. Acordou mal-humorado, então vamos tentar, de alguma forma, com alguma técnica, tentar se desvencilhar desse mau humor e entrar numa outra frequência. Ela traz aqui que ela aconselha a psicoterapia como uma proposta para nos ajudarmos. A psicoterapia cuidadosa remontará a conflitos adormecidos no inconsciente. Ela nos aconselha a psicoterapia como uma forma de tratar essa raiva constante, o indivíduo mal-humorado, o indivíduo ranzinza, ao mesmo tempo que ela traz a terapia da prece e da meditação, que constitui salutar recurso para controle das emoções, o restabelecimento de energias vigorosas que se encarregam de asserenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. Veja bem, sempre falamos aqui, tanto das propriedades e da eficácia terapêutica da meditação e da prece. Todas elas já com a comprovação científica garantida de quando meditamos e de quando oramos num processo oracional verdadeiro. Nós não estamos aqui falando no processo de oração, de prece decorada, porque foi isso naturalmente que a gente aprendeu. A gente tem essa herança antropológica ancestral das religiões seculares e dessa existência também, desde criança.
Então, nós aprendemos a rezar, não foi a orar. Orar. Processo oracional, ore, que é abrir a boca da alma. Então, quando fala na prece, é numa prece sentida, numa prece que pode nos levar a um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, o nosso cérebro libera através dos neurônios a dopamina, a serotonina, a endorfina, que são neurotransmissores, neurohormônios, que vão ser lançados na corrente sanguínea, nos trazendo emoções, nos trazendo bem-estar. Da mesma forma, quando meditamos, entramos num processo de frequência diferenciada. E esses estudos, eles hoje são trazidos através da neurociência, que estudou e mapeou o cérebro das pessoas quando estavam orando e quando estavam meditando, e o que acontecia nesse momento da oração. Áreas cerebrais foram ativadas, exames químicos com a retirada de sangue nesses momentos de oração e de meditação, perceberam que na corrente sanguínea existia uma quantidade considerada desses neurotransmissores, confirmando todo esse ensinamento milenar, porque não é de agora. A oração é muito ligada ao nosso Ocidente. É interessante que aquelas pessoas no Monte das Oliveiras, quando Jesus trazia o seu Sermão do Monte, que é um verdadeiro tratado de saúde mental e emocional, eles pediram para que Jesus os ensinassem a orar. Foi quando ele trouxe aquela mensagem extraordinária que é o Pai Nosso. E os orientais, numa cultura milenar também, muito tão antiga quanto, ou às vezes até mais anterior do que a civilização judaica, eles alimentam a cultura da meditação. E tanto a oração quanto a meditação, ela nos traz uma condição neurobiológica saudável, bioquímica saudável, como também nos conecta com a espiritualidade, porque também nesse estado alterado de consciência nós abrimos os nossos canais para entrarmos em contato com a espiritualidade, que se faz muitas vezes presente, para nos reconectarmos com os amigos espirituais que esperam esses momentos para que a gente possa se beneficiar dos fluidos que se encontram no éter, que se encontram na atmosfera, que se encontram ao nosso derredor. Então, tudo isso são ensinamentos milenares, mas que hoje, através da ciência, da neurociência, ele tem a comprovação científica de que isso tem uma propriedade terapêutica, de que isso funciona. E ela traz aqui também as boas leituras, também funcionam como processo terapêutico de excelente qualidade por enriquecerem a mente com ideias otimistas. Ideias otimistas, substituindo muito dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. Como é que está a nossa questão com a leitura? Nós aqui que estamos nessa live, nós estamos alimentando o nosso psiquismo com boas leituras. Isso é um dos medicamentos direcionados pela nossa nobre terapeuta Joana de Ângeles, as boas leituras. Será que estamos, no nosso dia a dia, tendo a oportunidade de termos o livro físico, ou talvez o e-book, e aí entrando em acesso com essas informações que nos enriquecem o espírito, que nos levam a essa saúde mental, nos libertando desses clichês, como elas falam, desses pensamentos viciosos, repetitivos que se repetem como a compulsão, como a pulsão que se repete, que toma conta da nossa casa mental, e a gente fica remoendo, desgastando, perdendo energia psíquica, energia mental, e no final do dia a gente está desgastado mentalmente. Então, o nosso compromisso com as boas leituras,
com os bons programas televisivos? Será que nós estamos... isso é uma reflexão para todos nós. Será que nós estamos, no nosso dia a dia, dando conta dessa alimentação espiritual, as boas leituras, os bons programas de entretenimento, de uma boa comédia, menos violência, menos repetição de clichês de violência? Isso é uma provocação para a gente nesse momento. E ela fala aqui também dos recursos que se podem aurir na bioenergia, que nós chamamos de aplicação nos pacientes suscetíveis à raiva e à sua corte de distúrbios. Nós estamos falando da bioenergia, que são os passes magnéticos. Ela diz assim, em face dos recursos que se podem aurir da bioenergia, que são dos passes que nós utilizamos na casa espírita, a doação, e tem os outros que praticam nos consultórios através do reiki, mas na casa espírita não se paga o passe, nos consultórios se paga pelo reiki, na maioria das vezes. Aurir na bioenergia, a sua aplicação nos pacientes suscetíveis à raiva e à sua coorte de distúrbios da emoção. É de inadiável importância, ela diz, é de inadiável importância essa bioenergia, destacando-se o concurso de pessoas abnegadas, aquelas pessoas que estão na casa espírita. O nosso irmão Claudivan, toda a reunião estava lá, ó, abnegado no trabalho da bioenergia, sempre predisposto ali a doar suas energias. E quantas vezes eu escutei dos irmãos espirituais dizendo, amigo, meu irmão, se poupe mais um pouco, porque nesse momento você não está bem. Mas ele, com muito amor, sempre estava lá. E George, está preparado? Fulano, está preparado? Sempre nos convocando. Pessoas abnegadas e saudáveis, físicas e moralmente, como portadoras da doação. Físicas, saudáveis, físicas, nem sempre estamos bem. E quando não estamos bem, nós não podemos doar a coisa boa que nós não temos nesse momento. Então, se a gente não está bem psicamente nem fisicamente, a gente precisa se harmonizar. E quando a gente se harmonizar interiormente, e quando se harmoniza interiormente, reflete no corpo, porque o corpo é um reflexo do nosso interno, então a gente, como um abnegado, a gente vai à cabine da casa espírita fazer a doação, o passe, que é a imposição de mãos, que Jesus fez isso com muita excelência, e nem sempre ele impunha as mãos, mas o seu magnetismo era tão extraordinário que afastava os espíritos do processo obsessivo, aquelas pessoas que estavam num comportamento epileptoide, né? Nos sintomas de epilepsia, de convulsão, de se jogar na água, de se jogar no fogo, e aquelas outras pessoas também que apresentavam sintomas de esquizofrenia, que na realidade, quando não eram casos orgânicos, eram casos frutos de um processo obsessivo, e a energia, o magnetismo de Jesus era tão importante que ele nem precisava impor as mãos, mas a sua energia era tão extraordinária, que os espíritos não suportavam aquela luz e se afastavam. Lembramos do Legião, né? Daqueles espíritos que estavam obsidiando o irmão, e com a presença de Jesus eles se arvoraram em direção dos porcos, e os porcos se assustaram e caíram lá em Gadara, lá no despenhadeiro, né? E as pessoas acham que aqueles espíritos que se autodenominavam Legião, e eles tinham incorporado os porcos, nada disso. Os porcos, na sua sensibilidade, perceberam, se assustaram e caíram. E caíram despenhadeiro abaixo. Então eu queria aqui deixar essas simples reflexões para todos nós aqui. Talvez as pessoas pudessem dizer, raiva, o que é que a gente vai falar da raiva num contexto que a gente precisa de consolação? Mas foi o que me chegou nesse momento, foi o que estava me sinalizando. Eu não escolhi o tema, acho que o tema me escolheu, e acredito que vai servir para todos nós, para a gente entender um pouco do nosso dinamismo, do nosso psiquismo, das nossas emoções. E como diria Daniel Goleman,
no livro Inteligência Emocional, é preciso, psicólogo Daniel Goleman, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções e não deixar que as mesmas nos gerenciem. Então, agradecendo a paciência de todos vocês, da colaboração de Norma, de Mário, de Janete, de Claudivan, de Bel, de todos aí que falaram, né? De Claudeci. Não quero ser injusto com ninguém, da colaboração, dos pensamentos positivos para que pudesse dar tudo certo. E que a gente possa ter uma semana com mais equilíbrio emocional, com menos raiva, né, com mais alegria, com mais otimismo, acreditando naquilo que Chico Xavier falou. Tudo passa. E isso que a gente está passando, com certeza, quando chegar na sua inteireza, na sua proposta total educativa, que vai nos ensinar o que tem de ensinar, com certeza isso vai passar. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e muita paz, muita luz nos nossos corações.